Olá, eu sou o pastor Varley da comunidade Candeia em Maceió. Essa comunidade é um projeto que Deus colocou no nosso coração e que em oração nós estamos crescendo dentro desse projeto, porque nós entendemos que tudo que começa em Deus, ele dá certo. E acima de tudo, quando nós nos linkamos ou nos alinhamos ao projeto de Deus, ao propósito de Deus, que através das nossas vidas Ele quer trazer, fazer com que ele seja realizado, neste planeta, através das nossas vidas. Quando estamos alinhados a tudo isso, com certeza Deus se manifesta, Deus se revela e nós cumprimos com o nosso propósito. Então a comunidade Candeia tem como objetivo ser exatamente aquilo que o nome diz, ser uma candeia. Então que Deus possa assim abençoar você através desses momentos de reflexões, de palavra de Deus. Eu quero ser bem espontâneo mesmo, para que o Espírito Santo possa usar a minha vida e abençoar a sua vida. Então, seja uma candeia, faça parte desse projeto, se assim Deus tocar no seu coração. O objetivo desse projeto não é tirar ninguém de suas comunidades, mas aqueles que sentem no coração esse chamado de Deus para a sua vida, então, e quer fazer parte. Então, nós estamos aqui de portas abertas, tá bom? Então, eu quero orar com você e depois nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. E esse texto fala da agenda de Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso, que mais uma vez o Senhor use a minha vida, que o Senhor abençoe esse momento, que seja um momento onde possamos receber do Senhor uma palavra de consolo, uma palavra de libertação, uma palavra de encorajamento, de edificação e uma palavra de salvação. Seja a salvação da nossa alma, seja a salvação do nosso corpo, para que possamos assim, Senhor, sermos abençoados por Ti. Então, que o Espírito Santo esteja à vontade aqui neste momento, para que a vontade do Senhor seja feita e que o Senhor abençoe todos aqueles que serão alcançados por essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. E então, Deus ele tem uma agenda. E a palavra dele nos mostra isso. Que Deus ele tem uma agenda, ele tem um cronograma e que ele tem um propósito acerca de tudo isso. O próprio Jesus faz parte da agenda de Deus, faz parte do cronograma de Deus, faz parte do Kairos de Deus. Então, o nosso Deus, ele tem esse propósito de fazer com que o seu plano se cumpra aqui na terra. Que plano é esse? Reino de Deus, salvação. Então Deus ele quer, através da salvação, trazer o seu reino para este mundo, para as nossas vidas, para os nossos lares. Enfim, Deus ele é o Senhor e ele quer tomar o seu posto e governar as nações. Então eu quero compartilhar com você um texto que falou e continua falando muito ao meu coração, que é a ressurreição do filho da mulher de Naim. Então ali nós temos um episódio muito interessante, riquíssimo em mensagens para o nosso coração. E esse texto ele nos mostra claramente que Deus ele tem uma agenda, que Deus ele tem um cronograma, que Jesus não veio para este mundo apenas para passear, mas ele veio com uma missão, ele veio com um propósito. Lucas 7, a partir do verso 11, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam.
e disse: jovem, eu lhe digo, eu ordeno, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: o profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Então, o que é que eu entendo, o que é que eu aprendo aqui nesse texto riquíssimo? É que essa situação ela estava na agenda de Deus. Então você observe que Jesus ele decidiu ir. Então o que é que eu aprendo? Eu aprendo que Deus ele tem uma agenda. Né? E no encontro desses dois grupos não nos resta, né, outra coisa a fazer senão nos maravilhar com a providência de Deus. Ao ver Jesus encontrar a procissão do funeral no momento em que se dirigia para o lugar de sepultamento. Aqui Jesus está obedecendo à vontade do Pai. E Jesus, ao obedecer à vontade do Pai, ele nos ensina algo tremendo, que devemos viver de acordo com a vontade de Deus, que devemos viver de acordo com o cronograma divino, o cronograma do Pai. Então a ida de Jesus a Naim faz parte de um cronograma celestial. Então devemos aqui entender completamente quem somos para viver uma vida plena em Cristo. Por quê? Porque Jesus ele tinha convicção de quem ele era, da sua missão, do seu propósito. Então Jesus ele nos deixa essa lição de termos a convicção de quem nós somos e de que nele nós temos uma vida plena. Então reconhecer quem ele é nos faz viver milagres. Então quando você reconhece quem é Jesus, você passa a ter uma vida de milagres. Assim como Bartimeu e a mulher do fluxo de sangue, não devemos esperar o milagre acontecer, mas provocá-lo até que aconteça. Ou seja, milagres devem ser provocados. O que é que eu aprendo aqui? É que Deus ele tem uma agenda, ele tem um cronograma. E interessante aqui é que não foi um pedido feito por ninguém acerca daquele jovem que estava ali, né, sendo levado para o sepultamento, diferente do episódio anterior. Aqui é o próprio Jesus quem toma a atitude. É o próprio Jesus que entende que aquilo ali, aquela situação está no cronograma de Deus e que ele precisa fazer algo de acordo com. Então, esta é a ação de Jesus. Ele vê aquela situação e é interessante a gente observar isso, que por mais que Jesus estivesse focado para onde ele estava indo, ele não passou por despercebido daquela situação. Ele viu aquela situação. Então, muitas vezes a gente está tão atarefado que a gente não consegue ver aquilo que Deus quer fazer. A gente não consegue ver situações onde Deus quer agir. Então, por que Jesus viu? Porque ele estava linkado com Deus. Ele estava conectado com a agenda do Pai. É por isso que ele viu aquela situação. É por isso que, ao se deslocar para um outro lugar, neste meio termo, Jesus, ele viu essa situação. E uma das coisas que, a segunda questão, que me chama a atenção aqui, que além de Jesus estar conectado com a agenda de Deus, com o cronograma de Deus, eu aprendo aqui com Jesus que não existe nada por acaso. Observe que o encontro de Jesus com aquela tragédia não foi por acaso, mas uma resposta de Deus para aquele povo. Aliás, o texto que nós lemos diz isso. Hoje Deus visitou seu povo. Assim como Deus visitou o seu povo lá na escravidão no Egito, aqui Deus também está visitando o seu povo. Esse foi o entendimento daquelas pessoas. Então observe que não foi algo por acaso, mas uma resposta de Deus. Que Jesus, ele é o Senhor. A mesma resposta que Deus deu ao seu povo lá no Egito, de que ele é o Senhor. Aqui Deus está dando uma resposta para aquele povo, de que ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Que a tragédia só enaltece o seu poder quando o mesmo se manifesta. Ou seja,
Nós estamos aqui diante de uma tragédia, diante de um jovem morto. Essa tragédia só enalteceu o poder de Deus em Jesus Cristo, se manifestando ali naquela situação. Então, Jesus é o Senhor da vida e da morte. A palavra final sempre será dele. No embate entre Jesus e a morte, Jesus sempre vencerá. Então, observe que naquela situação que não foi por acaso, mas que já estava agendada por Deus, Jesus se manifestou e ali nós temos um grande milagre. Então, quando estamos conectados com Deus, a sua agenda é a nossa agenda. O que nos interessa é o que Ele quer fazer através da nossa convergência. O que é convergência? É aquilo que Deus chamou você para fazer, para ser, o seu propósito. Então, ali Jesus cumpriu o seu propósito de dar vida aos mortos. Então, ainda tem uma canção que diz assim: ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim. Então, o cenário ali estava dizendo que era o fim. Mas a vida, quando se encontra com a morte, a vida sempre vencerá. E a vida é Jesus. Jesus é a resposta para muita gente. E o que ele fez e continua fazendo na sua vida é resposta para muita gente. Então, o que Jesus fez ali, naquela situação, ressuscitando aquele jovem, foi uma resposta para aquelas pessoas, para aquele momento, não é? Mas aquele jovem também se tornou uma resposta de Deus para muita gente. Eu creio que ele se tornou um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Então, nós observamos aqui. E quando Jesus toca, interessante, nós falamos aqui de uma tragédia, a gente sabe que jamais ninguém poderia tocar, a não ser as pessoas que estavam carregando aquele caixão, não é? Então, que era aberto, né? Ali aquela criança, aquele jovem estava coberto, né? com lençol e em uma cama. O caixão era como se fosse uma cama, e ali só aqueles profissionais, aqueles homens, poderiam tocar naquele esquife, né? O nome que ele dá aqui. Mas Jesus, ele tem autoridade. Ele tocou e ele trouxe muito espanto ali naquele momento. As pessoas ficaram espantadas ao ver Jesus tocar naquele caixão. E o que me chama a atenção é que o toque de Jesus não é por acaso. O toque de Jesus é exatamente para interromper aquela situação, porque quando Deus se apresenta, quando Jesus chega na nossa vida, ele chega exatamente para interromper situações que muitas vezes não tem nem mais solução, como é o caso aqui, dessa tragédia. Mas ele é Senhor. Então ele tocou, ele disse, em outras palavras, para aquela situação, pare. Ele parou aquela situação. E glórias sejam dadas a Deus por isso. Então, aquela situação de tragédia foi interrompida por Jesus ao tocar naquele esquife. Mas ele não tocou apenas naquele esquife para parar aquela situação. Mas diz o texto que ele tocou naquele jovem, contrariando também uma crença daquela época que não podia tocar no defunto. Mas ele tocou por quê? Porque Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele veio para trazer salvação, cura, ressuscitar mortos. Então ele tocou naquele defunto. E ao tocar naquele defunto, ele trouxe vida. A vida que é Jesus entrou naquele defunto e o trouxe à vida novamente. E que milagre extraordinário. Todos ficaram ali apavorados, né? Ficaram ali maravilhados com aquela situação. E aquela mãe que estava ali chorando, lamentando a morte do seu filho, pôde ver esse milagre acontecer e ter o seu filho de volta. O texto diz que Jesus viu as lágrimas daquela mulher. Tem uma canção de Fernando Abrum que diz que um quebrantado coração traz o céu para si. Então foi exatamente isso que aconteceu. Aquela mulher não tinha mais o que dizer, ela só tinha o choro, o quebrantamento. E foi exatamente isso que Jesus viu naquela mulher. O seu choro, o seu quebrantamento. E com isso ela trouxe o céu para aquela situação e teve o seu filho de volta. Então Jesus, ele é Senhor. E por ele ser Senhor, nós precisamos aprender com ele
que Deus ele tem uma agenda, que nada é por acaso, que Ele é o Senhor da história e de toda e qualquer situação, que Ele pode interromper qualquer situação, que Ele pode trazer esperança, dar vida para aquela situação, fazer com que aquela situação que não tinha nem mais jeito, possa sim ter jeito e ter sucesso, como foi aqui a situação desse jovem que estava morto. É interessante como nós falamos, o povo ficou atônito e as pessoas começaram a dizer que um profeta, louvando a Deus, diz o texto, a multidão disse, um profeta poderoso se levantou entre nós. E essa é a missão do profeta, é exatamente fazer com que situações como essas possam receber a intervenção de Deus. A Bíblia diz que o rei Ezequias recebeu uma palavra, de que ele iria morrer. E aquele homem ali se quebrantou diante de Deus, e Deus enviou o profeta Isaías para dizer para ele, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu choro, o teu clamor. E Deus deu àquele homem mais 15 anos de vida. Então observe que Deus, Ele é Senhor. E essa é a função do profeta. E aqui Jesus, Ele veio trazendo essa visitação de Deus para aquela situação. Então atos proféticos têm esse objetivo, de fazer com que Deus se faça presente, fazer com que a mão de Deus ela possa se estender e abençoar. A intervenção de Deus, seja em que situação for. Então essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Então o que é que nós aprendemos aqui? Que Deus ele tem uma agenda. Faça parte da agenda de Deus. Que nada é por acaso. Nada absolutamente é por acaso. Tudo está de acordo com o cronograma de Deus. Então não creia em por acasos. Os milagres eles precisam ser provocados. Provoque o seu milagre. Provoque o seu milagre. Permita que Jesus faça parte da sua história, porque quando Ele faz parte da nossa história, Ele estende a sua mão para intervir, para fazer com que a nossa história siga o rumo do propósito de Deus para a nossa vida. Ele é aquele que nos dá esperança, que nos dá vida, o fôlego de vida para que possamos viver os propósitos de Deus e testemunhar do seu poder em nossas vidas. Ele vê a nossa situação, Ele vê o nosso quebrantamento. Seja uma pessoa quebrantada e não orgulhosa. Seja quebrantado e você vai ver o céu sempre se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua empresa, enfim. E que você possa crer que Deus é aquele que sempre visita o seu povo. Atos proféticos de Deus para a sua vida, para a sua casa, enfim, seja qual for a situação. Então que mais uma vez o Senhor te abençoe com essa palavra, que você possa se colocar sempre diante do Senhor, crendo que Ele é o Deus que agiu, age e sempre agirá em prol daqueles que estão na sua agenda, que fazem parte da sua agenda, e nós fazemos parte da sua agenda, mas acima de tudo daqueles que creem. Então que Deus te abençoe, que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra, que o Senhor abençoe aqueles que ouvirão esta mensagem, que sejam impactados por essa palavra, Senhor, e aqueles que já são teus filhos, que possam se linkar à tua agenda, ao teu cronograma, e aqueles, ó Deus, que estão precisando da tua igreja, da ação da tua igreja, que possam ser alcançados, ó Deus, pela tua igreja, que a tua igreja seja desperta para alcançar essas pessoas, que a tua igreja possa ser agente de intervenção neste mundo, para que a tua vontade seja feita, que possamos, ó Deus, ver aqueles que choram, que possamos, ó Deus, liberar atos proféticos, que possamos ser pessoas usadas pelo Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Então essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, vamos ficar por aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, faça parte desse projeto, e assim você entender que Deus está tocando no seu coração, e que mais uma vez você seja abençoado em nome de Jesus. Eu sou o pastor Varley, da comunidade Candeias, em Maceió. Seja uma candeia.